E aí, pessoal, tem uma pequena reflexão para vocês. Gênesis 27 mostra ali um momento em que Isaac vai pedir para que Esaú vá ao campo para procurar numa caça e fazer ali um guisado para ele, para que ele pudesse comer e depois abençoar Esaú. E neste capítulo nós vamos acompanhar o momento em que Rebeca vai ouvir a conversa e vai chamar seu filho Jacó e vai mandar que ele vá buscar 2 cabritos do rebanho para que ela possa fazer ali uma carne, um guisado da forma como o seu marido Isaac gosta, para que Jacó seja abençoado ao invés de Esaú. Nesse ínterim nós vamos perceber que nesse fato são constatados 5 coisas que Isaac perdeu ou que foram prejudicadas na vida de Isaac, que fizeram com que ele não percebesse que Jacó não era Esaú. Então, acompanhe aí a minha reflexão. Observando esse fato a respeito da vida de Isaac, eu me lembrei de uma mensagem do Gesiel Gomes, né? Ele fala sobre os 5 tesouros que Isaac perdeu na sua velhice. E o primeiro tesouro que ele perdeu foi exatamente a sua visão. Porque se a gente for tratar disso, a gente pode perceber que no mundo normal existem algumas doenças que afetam a nossa visão, né? Por exemplo, hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar as coisas que estão perto. Tem a miopia, que é a dificuldade de enxergar as coisas que estão longe. Mas o Isaac, digamos que ele teve aqui hipermetropia espiritual, digamos assim, e também física. Primeiro física, porque ele não consegue mais discernir as pessoas, porque a Bíblia diz que a sua visão estava escurecida. E espiritual, porque não pôde enxergar dentro da sua casa as coisas que eram necessárias ser tratadas, né? Os 2 filhos eram tratados de uma maneira diferente. Isso é uma coisa muito, muito forte. Outra coisa muito interessante que Isaac perdeu, né? A sua capacidade de, através da audição, discernir as coisas. Porque Jacó chega para ele e fala com ele com voz de Jacó. E ele diz: eu sou Esaú. Mas ele aceita isso, né? Mesmo conhecendo qual era a voz dos 2 filhos, ele não teve a capacidade de discernir. A gente vê isso pelo texto. E muitas vezes acontece isso, a gente não consegue discernir as coisas, as vozes que nos rodeiam, né? Jacó fala com a gente dizendo que é Esaú e a gente acredita mesmo que é Esaú. Desconfia, mas não consegue ter uma certeza, porque a audição está perturbada. Isso é muito, muito forte. A gente não saber, às vezes, discernir a voz de Deus, quando é Deus que está falando, quando é o coração da gente, ou quando é o próprio homem. Rapaz, isso é uma coisa muito interessante. Então, o Isaac, ele perdeu a sua audição, né? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não perder a nossa audição espiritual, a capacidade de ouvir Deus falar com a gente. Mas, fazendo um apanhado, a gente pode ver que simplesmente você ter um dos seus sentidos funcionando bem não lhe garante 100% de certeza. Não adianta só ouvir bem, é necessário também ver bem. E não adianta só ver bem, é necessário também saber discernir as coisas ao tocar, ao apalpar. Mas de todas essas coisas, esses 5 sentidos, eles cooperam um com o outro. Às vezes você pode ouvir uma coisa e pensar que é, e quando você vê que não é, né? Às vezes você pode tocar em algo e pensar, isso é isso. Mas quando você ouve o som daquilo, ou então vê aquilo, você percebe que não é, e consegue, através dessa junção dos sentidos, ter esse discernimento. E eu entendo aqui que a gente precisa tanto ter uma boa visão, quanto uma boa audição, quanto precisamos aprender a palpar as coisas e
realmente discernir bem aquilo que nós estamos tocando. Então nós precisamos rogar a Deus que, conforme a nossa idade ela vá passando, nós não percamos esses 5 tesouros, essa capacidade de discernimento das coisas, que a idade passe, mas que a nossa capacidade espiritual de discernir as coisas, ela só aumente, não diminua conforme os tempos passam, né? A gente percebe que hoje muitas pessoas estão vivendo e estão perdendo a sua capacidade de discernimento. Isaac, conforme a idade se foi, também o seu discernimento também se foi. Isso é muito profundo, muito forte. Que a cada dia nós possamos ter uma visão espiritual mais apurada, uma capacidade de discernimento através de ouvir a voz de Deus bem apurada também, que a gente aprenda realmente a ouvir a voz de Deus e discernir, é Deus que está falando, ou é o homem que está falando, é o inimigo que está falando. Onde aí existe a necessidade de buscarmos os dons espirituais, que a gente busca pouco, eu busco pouco, vou colocar assim, não posso falar pelos outros, mas precisamos buscar esse discernimento.